padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Voltemos hoje, neste sábado, em comunhão com a Igreja no mundo inteiro, enquanto percorremos o caminho quaresmal, o nosso olhar para a amada Mãe Maria. Ela nos inspira, discípula exemplar que é, nos protege e nos acompanha como mãe. A experiência penitencial, meu irmão, minha irmã, de purificação de nossos muitos pecados, inclui a coragem e a humildade de reconhecer-nos pecadores. Essa dificuldade experimentamos, porque pensamos sempre que estamos certos e nos justificamos. Quem não dá esse passo de reconhecer-se pecador, permanece na soberba e no orgulho, na inveja e na mesquinhez. Não conhece e não experimenta o amor de Deus que reconcilia. Santo Ambrósio, comentando o Evangelho de Lucas, compartilha dizendo: Deus facilmente se reconcilia quando instantemente rogar. Aprendamos então que súplica devemos dirigir ao Pai. Pai, diz o filho mais novo, que misericórdia, que ternura naquele que, mesmo ofendido, não recusa ouvir ser chamado de Pai. Pai, diz o filho pródigo, pequei contra Deus e contra ti. Esta é a primeira confissão do autor da natureza, ao Senhor da misericórdia, ao juiz da culpa. Ainda que conheça tudo, Deus espera que exprimamos nossa confissão. É confessando com a boca que se consegue a salvação, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, pois alivia o peso do erro aquele que o assume sobre si mesmo e afasta a animosidade da acusação, quem se antecipa ao acusador confessando. O justo, já no início do seu discurso, é seu próprio acusador. Meu irmão, minha irmã, seria inútil querer ocultar alguma coisa àquele a quem não podemos enganar. E nem correr nenhum perigo em denunciar aquilo que ele já conhece. Por isso, confessa então, a fim de que Cristo interceda por ti, ele que tem para nós e é para nós o advogado junto ao Pai. Que a Igreja reze por nós, que o povo chore por nós. Não tenhamos medo. O advogado nos garante o perdão, o chefe nos promete a graça, o defensor nos assegura a reconciliação da ternura paterna. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. Amado e amada de Deus, é a conversão do pecador que rejubila o coração de nosso Deus como Pai de todos nós. Por isso é ter a coragem de reconhecer o próprio pecado
E somos pecadores, porque somos frágeis. Se não o fôssemos, nós seríamos instrumentos para fazer da nossa sociedade uma sociedade mais justa e solidária, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Por isso, Jesus se colocava no meio de publicanos e pecadores que vinham para o escutar. O segredo é a escuta de Deus, que ilumina a nossa consciência e nos faz perceber onde precisamos mudar, diferente dos fariseus e mestres da lei que criticavam a Jesus e, por isso mesmo, não se convertiam por não confessar e reconhecer o seu próprio pecado. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Deus se coloca no meio de nós exatamente para aprendermos na força da sua presença amorosa o caminho qualificado que nós devemos percorrer e a meta que devemos alcançar. Esta parábola do filho pródigo, dos dois filhos, para nós é, portanto, o desafio. O filho que pede a herança, rompe com o pai, vai embora e depois começa a passar necessidades. E aí cai em si. Cai em si por reconhecer a força da presença amorosa e misericordiosa do Pai. Não cai em si simplesmente em razão das circunstâncias difíceis ali vividas, porque ali estava passando e vivendo na penúria. Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É preciso perceber a força amorosa da presença do Pai, de Deus que é nosso Pai, que nos oferece o seu Filho, Cristo Jesus, para nos resgatar e nos salvar. O filho mais velho, a história nos conta, não aceitou, colocou-se na contramão do pai, o criticou de modo odioso, mostrando que só na medida em que nós nos deixamos iluminar pela presença amorosa da figura misericordiosa de Deus como nosso Pai, que se revela no Cristo que Ele nos dá, é que nós teremos a condição e a sensibilidade para percebermos o caminho de nossa mudança. Vamos suplicar esta graça aqui unidos na comunidade orante, para que nos convertamos confessando os nossos pecados. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira